Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecendo por mais esse reencontro, por mais essa oportunidade, esse tratamento espiritual. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz, de alegria, de reencontro, onde encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional. Nesse momento, estamos envolvidos com as energias superiores. Agradecemos a presença de todos, independente do seu rótulo religioso, da sua denominação. O nosso muito obrigado pela presença. E agradecemos também aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nesta tarde. É o momento que os nossos entes queridos, que já se encontram no plano maior, se aproximam, diminuem as saudades. É o momento que uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, alunos do plano maior, se unem a nós. Agradecemos a Jesus, nosso guia e modelo, pelos seus ensinamentos. A todos aqueles que de alguma forma já entenderam que o sentido da vida é evoluir e o sentido da nossa vida é servir, é compartilhar, é ajudar, é ser um agente facilitador aonde nós estivermos. Deus confia plenamente na nossa capacidade, sabe dos nossos recursos, sabe das nossas impossibilidades e deficiências, e mesmo assim confia plenamente. Somos espíritos perfectíveis. A cada existência vamos subindo um degrau. E nesse degrau vamos nos entendendo como seres humanos, filhos de um Pai que nos ama desde o início, de uma espiritualidade que está sempre ao nosso lado. E agradecemos sempre a oportunidade de estarmos numa doutrina que é filosofia, que é ciência e religião, que nos mostra que temos bilhões de irmãos, todos somos irmãos. Os nossos animais, nossos irmãos mais novos. Os anjos, nossos irmãos mais velhos. Mais um ajudando os outros a evoluir e crescer. Essa é a nossa proposta. É entender que não estamos aqui por acaso. E a espiritualidade que está do nosso lado também depende de nós. Que possamos levar para fora um pouco do muito que recebemos. Que assim seja. Na semana passada, nós conversamos que a ansiedade não é nem exatamente ansiedade, é transtorno de ansiedade. Por mais que a gente tenha generalizado essa palavra ansiedade, a ansiedade é um sentimento normal, saudável e faz parte da nossa existência. O problema é quando se transforma num transtorno. Então, na semana passada, nós conceituamos muito essa base. Entender que não tem como não termos ansiedades em alguns momentos, em algumas situações da nossa existência. Isso faz parte, isso é natural, isso é saudável. Mas quando essa ansiedade se transforma num transtorno, aí sim nós precisamos cuidar dela. Então é uma casa de 4 andares, na semana passada falamos do primeiro andar, do alicerce, e agora vamos para o primeiro ou segundo andar. Segunda aula, entender como é que funciona o transtorno de ansiedade dentro de nós. Então, mais uma vez, vamos falar sobre aspectos científicos da ansiedade. Na semana que vem, aspectos psicológicos e emocionais. E na quarta aula, aspectos espirituais. Então, veja, no nosso código genético, nosso código num planeta de provas e expiações, bem característica nossa, no nosso código genético, tem predisposições para todos os tipos de doenças e transtornos. Por quê? Porque nós somos espíritos moralmente atrasados. O planeta de provas e expiações tem essa característica. Então, o espírito moralmente atrasado, consciente, que já não é tão protegido pela sua ignorância, ele faz com que ele traga uma predisposições para todas as doenças e transtornos. Porém, as emoções e sentimentos são gatilhos para mais de 90% das doenças e dos transtornos. Então, mais de 90% das doenças e dos transtornos são psicossomáticos.
mas não começam exatamente aqui, começam aqui, no sentimento. Vai para a mente e a mente extrapola. Então, quando se fala de cuidar disso, nós somos espírito, mente e corpo. Lembram disso? Essa tríade. O tríade. 3 essências diferentes no mesmo pacote, que às vezes são cuidadas de formas diferentes, mas fazem parte do mesmo pacote. Então, o corpo físico, que é uma máquina, precisa de um tipo de cuidado. O psicológico precisa de um outro tipo de cuidado. O espiritual precisa de um outro tipo de cuidado. Então, quando você fala em doenças ou transtorno, você tem que cuidar dos 3. Dos 3, porque nós somos corpo, mente e espírito. Mas não, de onde nasce? No espírito. Qual é a causa? É o espírito, é a essência de um planeta de provas e expiações. Então não existem doenças, não existem transtornos, existem doentes. Somos nós que produzimos as doenças em mais de 90% dos casos. Em mais de 90% dos casos. Então nós temos que reavaliar, ressignificar, rever as nossas emoções e sentimentos. Qual é a palavra-chave do século XXI? Que começa com a letra R? Ressignificar. Ok? Ressignificar, dar um outro significado. A mesma situação agora sendo vista com outro olhar, de um outro jeito. Então a doutrina espírita, sendo filosofia, ciência e religião, faz com que a gente olhe a mesma situação por 3 ângulos diferentes. No mínimo por 3 ângulos diferentes. Então ressignificar é isso. É entender que aquilo faz parte do nosso crescimento espiritual. Primeira coisa, fechar as contas com o passado. Fechar as contas com o passado. Primeiro ponto a ser analisado. Tudo que acontece conosco tem um porquê, tem um para quê. Quando a gente começa a olhar os traumas, as dificuldades, as situações que nós já passamos, você não vai conseguir fazer isso a curto prazo. Mas a médio e longo prazo, você olhar para isso e perceber que você teve um ganho como ser humano, um ganho como ser humano. Hoje eu sou um pouquinho melhor em função daquilo que aconteceu. Já valeu a pena. Perceberam ou não? Se eu melhorei meio milímetro, eu já melhorei meio milímetro. Então a relação de custo-benefício. Entenderam ou não? Então se hoje, em função de tudo aquilo que nós já passamos, já nos ajudou a enxergar algumas coisas com outros olhos, valeu a pena. Veja, fechar as contas com o passado é isso. Você entender que aquilo foi bom, que aquilo te ajudou. Se você hoje é um pouquinho melhor, foi graças àquilo que aconteceu. Fazia parte de um processo de aprendizado nosso. Então, antes dessa existência, nós já pedimos, de alguma forma, alguns, eu vou chamar de problemas, eu vou chamar de desafios. Nós pedimos alguns desafios para que a gente pudesse encontrar essa força dentro de nós. A força não está fora de nós, ela está dentro de nós. Então, quando se fala de uma ciência chamada epigenética, que é a ciência do século XXI, vai falar que não vai mudar o DNA. Em compensação, vai fazer com que cada gene trabalhe de forma diferente, baseado no que você está sentindo, no que você está pensando. Deu para vocês entenderem o que é isso ou não? Uma doença pode surgir ou não, por mais que você traga isso na sua condição genética hereditária, nem tudo que é genético é hereditário. Você não vai conseguir mudar essa situação física, mas você pode despertar ou não aquela situação através dos seus sentimentos e pensamentos. Entendeu? Então o espírito pensa. O espírito pensa, a mente reflete e o corpo executa. Lembra disso ou não? O espírito pensa, então quem pensa é o espírito. A mente reflete, o corpo executa. Entenderam? E o cérebro processa. Podemos colocar alguma coisa no meio aí, mas quem pensa é o espírito. O espírito que é uma energia pensante. O espírito é uma energia pensante. Então quem sente, quem pensa é o espírito. A mente reflete. O cérebro processa e o corpo executa. Esse é o processo. Então adianta eu cuidar do corpo? Até adianta, mas eu estou mexendo na consequência. Eu tenho que mexer na causa.
Então eu tenho que cuidar do físico? Sim. Mas eu tenho que cuidar do psicológico? Sim. Mas eu tenho que cuidar do espiritual? Sim. Entenderam? É assim que funciona. Então não existem doenças, existem doentes. A natureza, depois de bilhões de anos, de milhares de experimentações, não ia errar. Não ia errar. Então o corpo físico é uma máquina idealizada pela espiritualidade superior, diretriz do planeta, uma máquina para durar média 100 anos sem doenças. Veja, uma máquina para durar média 100 anos, estou falando provas e expiações, tá? Porque se é a regeneração chega a 130, 140 anos. Se é muito feliz, vai para 250 anos. Se é muito celeste, vai para 400 anos. Entenderam isso? Então, provas e expiações, média 100 anos, sem doenças. Sem doenças. E de onde vêm as doenças, então? De um outro corpo. Como é que chama esse novo corpo? Um nome mais moderno, lembram? Começa com a letra C. Um de cada vez, pessoal. É o antigo MOB. O MOB, tá bom. Depois tem um outro nome. Então, é esse que a gente ainda não se memorizou. Você falou quarta-feira. Esse também, Centro Estrutural da Forma, mas eu quero mais moderno. Campo morfogenético. Eu vou perguntar de novo semana que vem. Por favor, respondam. Ok? Campo é o mesmo perispírito de Allan Kardec, tá? Só com uma nomenclatura mais para o século XXI, mais baseado na ciência. Então, é um campo morfogenético. Para toda forma tem que ter uma forma. Entenderam ou não? Toda forma necessariamente precisa de uma forma. É esse campo morfogenético. É nele que está gravado algumas situações que vêm do espírito. O senhor manda para esse campo morfogenético que passa para o corpo físico, para tratamento. Então, quando chega no corpo físico, é para drenagem, para colocar para fora. Porque às vezes faz décadas ou séculos que está lá dentro. Então, toda doença, de alguma forma, uma drenagem. E a epigenética, que é a ciência do século XXI, está comprovando isso, que a força do psiquismo não altera a sequência do DNA, porém, faz com que eles se alterem para atender determinadas necessidades. Entenderam isso ou não? Veja. Então, o TA, o que é o TA? Transtorno de ansiedade. É aqui que começa a ficar problemática essa situação. Então, se a palavra mais pesquisada de 2024 no Google foi ansiedade, o que as pessoas estavam buscando, na verdade, é o transtorno de ansiedade. Se o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e mais depressivo no mundo, é porque nós estamos num hospital psiquiátrico de Jesus, em tratamento. Ok? Estamos em tratamento. Então, o TA, transtorno de ansiedade, é como se fosse um guarda-chuva. Imagine vocês. E debaixo desse guarda-chuva, ele abriga outros transtornos. E cada qual com o seu diagnóstico, cada qual com a sua classificação, cada qual com a sua medicação específica. Quais são esses transtornos que nesse guarda-chuva chamado TA, ele abriga? Primeiro, TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Esse é o principal. Então, debaixo desse guarda-chuva, o primeiro que vem é o transtorno de ansiedade generalizada. Segundo, TOC. Já ouviram falar? Depois a gente vai ter uma aula específica sobre ele. Transtorno obsessivo compulsivo. Depois nós temos fobia social. O medo de se socializar. Ok? Depois nós temos claustrofobia. Sabe o que é isso ou não? Medo de ficar em lugares fechados. Claustrofobia. Agorafobia. Não, no momento. Você está vivendo um momento onde você está perdendo o controle. Agorafobia. Aí você tem síndrome do pânico. Estresse pós-traumático e etc. Então, dentro do transtorno de ansiedade, você tem esses e mais alguns.
que são tratados de forma diferente, diagnosticados de forma diferente, medicações específicas para cada transtorno. Por isso que é necessário você fazer um diagnóstico. Nesse caso do transtorno de ansiedade, leva no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. E por onde eles começam esse diagnóstico chamado transtorno de ansiedade? Primeiro que transtorno é um estado que traz inviabilidade existencial. Isso vai cair na prova, tá? Anotem. Transtorno é um estado que traz inviabilidade existencial, um bloqueio, uma limitação. A pessoa começa a ter medo de tudo e de todos, acaba se fechando cada vez mais. Acaba trazer uma inviabilidade social. Então, um transtorno que pode virar uma doença. Veja, o transtorno pode se tornar uma doença. Qual é a diferença entre transtorno e doença? Doença mensurável. A doença é detectável, ela é mensurável. Okay? Em laboratórios você consegue identificar a doença. O transtorno, não. Você não consegue mensurar, detectar em exames laboratoriais. O transtorno, a doença sim. A doença sim. Mas o transtorno muda a neuroquímica do nosso cérebro. E quando muda a neuroquímica do nosso cérebro, se transforma numa doença. Entendeu? Então eu falo doença de ansiedade. Mas tudo começa por um transtorno. E no caso do TA, transtorno de ansiedade, existe um sentimento preponderante ali. Uma angústia crônica. Todo ansioso no transtorno de ansiedade traz uma angústia, sim ou não? Traz. É algo sufocante, angustiante. Então, aquele que traz o transtorno de ansiedade tem essa sensação de angústia diariamente. Esse sufocamento de angústia. A própria palavra ansiedade, nós falamos semana passada, que significa sufocar, angustiar. Então, o próprio sentido da palavra ansiedade lhe traz esse sentido. Quais são as consequências do transtorno da ansiedade? É por aqui que a gente começa um diagnóstico. Então, um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, ele precisa de dados para começar a trabalhar um diagnóstico. Quais são? Agitação constante. Então, uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade, ela está sempre agitada. Isso é um dos sinais. Segundo, um nervosismo crônico. Não é o altos e baixos que nós passamos, é aquela coisa constante. Irritabilidade. Não são momentos pontuais, estou falando disso diário. Dificuldade em concentração. Alteração da qualidade do sono. Impaciência. Aliás, a palavra paciência, se a gente pegar ela assim, cortar no meio e virar ao contrário, como é que ela fica? Ciência da paz, entenderam? Então ninguém tem paciência naquela hora, você vai construindo a paciência dentro de você anterior a isso. Dias antes, meses antes, anos antes, você vai construindo essa paciência dentro de você. Então quando acontece um fato, você tem algo dentro de você que você consegue não perder a paciência. Então a impaciência vem justamente dessas situações. Uma sensação de esgotamento físico e mental. Por isso que a ansiedade e a depressão caminham lado a lado. É muito comum as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade trazer uma outra comorbidade chamada depressão. Nem todo depressivo sofre de transtorno de ansiedade, mas a maioria que tem o transtorno de ansiedade tem a depressão. Entenderam ou não? Então traz mais essa comorbidade. E por quê? Porque o transtorno de ansiedade faz com que a pessoa queira ter um controle de tudo e de todos. E a vida não responde da mesma forma. Um controle milimétrico. Não é assim? Milimétrico. Não é mais ou menos não, tá? É milimétrico. E a vida não responde no mesmo tom. Aí a pessoa vai se deprimindo. Aliás, a vida nunca responde no mesmo tom. Nós repararam? Nunca as coisas vêm exatamente como a gente gostaria. Nunca, nunca. Então, o transtorno de ansiedade, a pessoa vai se deprimindo porque a vida vai frustrando pouco a pouco. Mas a intenção da vida não é frustrar, é educar. Pensem.
É nos educar para que a gente possa ampliar esse horizonte. Enxergar a vida não somente com os nossos olhos, mas enxergar a vida, tentar enxergar a vida como um todo. Em percentual, qual é a nossa visão que nós temos do fato? 5%. Veja, então tem 90%, do mesmo fato, você tem 95% de coisas acontecendo em cima daquele mesmo fato que você não está percebendo. Num 360 graus são 18 graus. Percebeu? Então quando a vida responde, ela responde nos 360. Você só está olhando para os seus 5%. Por que a nossa visão não é maior do que isso? Porque não temos estrutura psicológica, emocional, espiritual para entender um pouco mais. Não teríamos. É como se pergunta, se eu tenho as existências passadas, por que eu não me lembro delas? Ainda bem. Você não tem estrutura psicológica, emocional e espiritual. Esse esquecimento do passado, neste momento, é providencial. Talvez um dia você se lembre, mas você estará em melhores condições para aquilo de um outro jeito. Entenderam ou não? Então, se nós não temos as lembranças nítidas do passado, de existências passadas, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Bem? Então, veja, ansiedade e depressão caminham lado a lado. Está relacionado com baixa autoestima, medos irracionais, porque, veja, medo, as 5 emoções básicas, quais são? Viu? Essa foi, hein? Amor, raiva, medo, tristeza e amor. A ansiedade vem do medo. Então, medo, não tem nada de errado com medo, faz parte, são emoções básicas, naturais, necessárias, inclusive. É um sinal de alerta. A ansiedade é um híbrido do medo. Agora, o transtorno de ansiedade é livre-arbítrio. O transtorno de ansiedade tem a ver com o livre-arbítrio. A ansiedade não. Mas o transtorno de ansiedade tem uma questão de escolha. Livre-arbítrio. Lembram disso? Quando eu falo livre-arbítrio, no teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo, né, eu tenho livre-arbítrio aqui. Como é que chama esse cateto vertical aqui? Oi? Determinismo. O que é determinismo? É um infinito de possibilidades, todas já existentes, esperando a sua decisão. Aí eu tomo uma decisão aqui, eu aciono uma possibilidade ali e eu gero a hipotenusa, que é o destino. Entenderam ou não? É assim que funciona. É exatamente dessa forma. Então, toda vez que eu tomo uma decisão, eu aciono uma possibilidade. A soma dos dois gera o que eu posso chamar de destino ou hipotenusa, no caso do teorema de Pitágoras. Mas eu posso mudar o meu livre-arbítrio a cada minuto. Eu aciono uma outra possibilidade que eu aciono. Então, livre-arbítrio existe? Existe, os dois existem. Porém, entre eles existe algo chamado determinismo. Determinismo é um conjunto de leis para nos fazer evoluir. Então, todas as possibilidades estão ali para nos fazer evoluir. Então, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de ato-consequência. Entenderam? Porque certo e errado são valores relativos, ato-consequência não. Então, todo esse determinismo, esse infinito de possibilidades já existentes, só está esperando você tomar uma decisão. Aí a soma dos dois dá. Isso tem uma consequência na existência física, na personalidade e na individualidade. Por isso podemos colocar isso ao quadrado, porque a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Lembram disso? Fala que lembra. Ufa, tudo bem? Tudo bem? Isso é um infinito de possibilidades já prontas, só está esperando uma escolha. E todo esse infinito de possibilidades são para o nosso bem, para a nossa evolução. Então, o sentido da vida é evoluir. Então, esse sentido da vida é um conjunto de possibilidades criadas por Deus para nos fazer evoluir e crescer. Então, o sentido da vida é evoluir. O sentido da nossa vida é servir, compartilhar, facilitar. Essa é a proposta. Entenderam ou não? É assim que funciona. Não é castigo, não é punição, não é nada disso. Muito pelo contrário. Todas as leis maiores são educativas. Quem nos castiga, então?
Deu para vocês entenderem ou não? Quem nos castiga somos nós. Nossos piores obsessores somos nós. Quem inflige doenças e transtornos somos nós. A dor só vem quando o amor não resolve. Entenderam ou não? Aí quando a dor não é suficiente, ela transforma em... Quando a dor não é suficiente, ela se transforma num outro sentimento, que começa com a letra S. Sofrimento. E qual é a fórmula do sofrimento? S é igual a R ao quadrado. S é igual a resistência ao quadrado. Nós multiplicamos a nossa resistência por ela mesma. Deu para vocês, entendeu? Então isso não é perseverança, isso é teimosia. Então é a nossa resistência multiplicada por ela mesma gera o sofrimento, que não precisava. Então, a dor é um impulso evolutivo, o sofrimento é livre-arbítrio. Entenderam? Dor é um impulso evolutivo ainda necessário. Sofrimento é livre-arbítrio. É uma decisão nossa. Tudo bem? Medos irracionais, síndrome do pensamento acelerado. Querer pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Não é assim? Querer pensar 1 milhão de coisas, prever 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E perda de autocontrole. E tem mais alguma coisinha aqui, etc. Então, um especialista, um neurologista, um psicólogo, um psiquiatra, por aqui ele já começa a pensar num diagnóstico. De acordo com essa, por isso que leva 6 meses. Não é de um dia para o outro, não é em uma semana, não é em um mês. São várias conversas, às vezes se pede exames também, claro, para ver o que está acontecendo ali. Então, veja, é uma reação emocional a uma ameaça do futuro. Então, quando se fala em transtorno de ansiedade, é uma reação emocional a uma ameaça do futuro. A depressão, 90% dos casos estão no passado. O estresse está no presente. Então, o transtorno de ansiedade está no futuro. Querer controlar o futuro. Querer prever, nos mínimos detalhes, o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Colocar tudo no caderninho, com dia e horário. E nada daquilo vai acontecer, daquele jeito. Então, veja, é uma reação emocional a uma ameaça do futuro. Porém, essa situação, se não cuidada, pode provocar problemas cardiovasculares. Veja, se não tratada, se não cuidada, pode trazer problemas cardiovasculares, respiratórios, musculares e gastrointestinais. Só isso. Nada além disso. Veja, problemas cardiovasculares, porque o coração é uma bomba. E ele está baseado nas suas emoções. Aliás, o nosso corpo inteiro, os 80 órgãos, estão atrelados às nossas emoções e sentimentos. Os 80 órgãos. 7 octilhões de átomos. 37,2 bilhões de células. 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. 86 bilhões de neurônios. Vejam. Dá para pensar que todos eles estão emocionalmente atrelados àquilo que você está sentindo? Então, se você está magoado, o seu rim está magoado. Perceberam? Seu baço está magoado. Você não consegue separar uma coisa da outra. E todos estão naquela frequência. Todos, 80 órgãos estão naquela frequência. Aí entra aquela história dos astrócitos. Aquelas células que estão nos nossos neurônios, alimentando, dando suporte e retirando aquele resíduo que nós produzimos, claro, naturalmente produzimos, mas não consegue retirar o excesso, o lixo mental. E o que é lixo mental? Também. Tudo aquilo que ali não precisa, de mágoas, ressentimentos, não é isso? Inveja, ciúmes, esse sentimento. Isso é um excesso de lixo mental que vai sufocando os neurônios, gerando a demência,
gerando a demência. Então, voltando, problemas cardiovasculares, respiratórios, musculares, gastrointestinais, passa a ser uma condição patológica, passa a ser uma doença. É importante cuidar disso? Sim, mas isso é consequência, isso não é causa. Entender que isso é uma consequência. Cuidar disso é extremamente importante, mas cuidar disso não vai resolver o problema. Você vai ter um alívio por alguns meses ou por alguns anos e aquilo volta. E por que aquilo volta? Porque não foi resolvida a causa. Pare para pensar. Espírito transfere, como que é o nome do corpo que eu passei para vocês agora mesmo? Corpo morfogenético, ok? E passa para o corpo físico. Então o espírito continua mandando as mesmas informações. Porque a causa, o corpo morfogenético ou perispírito, ele tem uma densidade comparado com o corpo físico de 1 para 1000, não é isso? Então ele pesa 1000 vezes menos. 1000 vezes menos. Então 73 quilos, nosso corpo espiritual pesa 73 gramas. Imagine como ele sente essas emoções. E aí, esse processo de passar para o corpo físico é demorado exatamente por isso. Porque o nosso corpo físico ele é muito mais denso, então ele demora muito mais tempo para absorver aquela energia. Ele demora, mas ele absorve. E quando ele absorve, a natureza é perfeita, ele fala, isso não me pertence. Ele põe para fora na forma de doença. Entenderam como funciona? É assim que funciona. É assim. Então, eu vou cuidar do corpo físico. Importante, claro. Mas se você não cuidar da causa, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, por isso que algumas doenças voltam. Já ouviram falar que algumas doenças voltam? E por que será que elas voltam? Porque elas não foram curadas na sua essência. Elas não foram tratadas na sua essência. Você cuidou do corpo, o corpo reagiu, porém a causa, a essência continua mandando as mesmas informações. Dá para bloquear essas informações? Dá para ir minimizando essas informações. Dá para ir diminuindo esse impacto, que leve anos ou décadas, não tem problema nenhum. É como quando se fala em perdão. Perdão é um processo que leva décadas. Perdão não é instantâneo. Você leva décadas ou até existências, não tem problema. Mas que você esteja num processo de perdão. Um processo de perdão. Para um planeta de provas e expiações, isso é extremamente importante. Você estar num processo de perdão. O que a ciência fala sobre isso? Primeiro que a epigenética já fala que genética é diferente de hereditariedade. Olha, interessante isso. Nós podemos trazer algumas coisas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios? Sim, mas vão influenciar, não vão determinar. Isso nós trazemos, claro, mas vão influenciar, não vão determinar. Quem vai determinar? Somos nós. Entenderam ou não? Somos nós que vamos determinar qual vai ser a qualidade de vida. Deus nos dá a vida. A qualidade de vida depende de nós. Nós não podemos pedir para Ele a qualidade de vida. Ele já nos deu a vida e todos os recursos. A qualidade de vida só depende de nós. Então, de acordo com a ciência, causas científicas do TA, transtorno de ansiedade. Eles falam genético hereditário, sim, sem dúvida, isso é inquestionável. Vai falar sobre traumas, nós temos alguns traumas, ou quando o cientista, ou médico, ou psicólogo, ou psicoterapeuta tem uma visão de espiritualidade, é uma, quando ele não tem, é outra. Então aqui ele vai falar de traumas dessa existência. Quando ele não tem essa visão. Aconteceu algum trauma na sua infância, na sua adolescência, que ainda não foi retrabalhado, que pode acontecer, sem dúvida, isso é inquestionável. Traumas não resolvidos, traumas que ainda estão ali dentro de você, estão no subconsciente, ou às vezes estão no inconsciente, mas não estão no consciente. Entenderam? Fatores ambientais? Sim. O transtorno de ansiedade é contagioso? Escrevi até aqui embaixo. O transtorno pode ser contagioso. Viver em um meio com pessoas que sofrem desse transtorno pode gerar em nós comportamentos semelhantes, mas pode. Ok? Isso não é uma regra absoluta.
Se você traz isso dentro de você, sem dúvida, mas se você não traz isso dentro de você, isso vai te influenciar. Então, o meio influencia, mas não determina. Mas é contagioso? É, porque nós temos dentro de nós algo chamado neurônios espelhos. Já ouviram falar disso ou não? Neurônios espelhos. Eles refletem o comportamento das pessoas, os valores que estão no nosso meio. É muito natural isso. É muito natural isso. Então nós temos isso dentro de nós, mas é para o nosso benefício. Porém, a gente vai se espelhar em coisas negativas e vai fazer os nossos pré-conceitos em relação à opinião das pessoas, de uma sociedade, de uma cultura, e a gente não vai pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, analisar sobre aquilo. Você vai em algo chamado mentalidade de manada. Todo mundo está pensando desse jeito, eu também vou pensar desse jeito. Todo mundo está indo para essa direção, eu estou indo para essa direção também. E não é assim. Nós somos feitos para pensar, para refletir, para analisar, para observar, para comparar. A nossa consciência de hoje, dessa existência, entre aspas, nos obriga a pensar sobre nós. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Olha que pergunta boa. Qual é o sentido da vida? Quando fala em sentido da vida, podemos olhar por dois ângulos isso. Sentido de direção, ok? Direção, o sentido de direção, ou o sentido essência. Qual é o sentido essência? Eu preciso refletir sobre isso. O que a humanidade espera de mim? Espera de mim. Que eu seja o que exatamente? Perceberam? Quais são os meus valores? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Com certeza eu reencarnei para ser um agente facilitador, não um agente complicador. Eu preciso facilitar de alguma forma. Então, quais são os meus princípios, quais são os meus valores? Aonde eu quero ir? Qual é o meu objetivo? Se você falar, o meu objetivo é algo material, tudo bem. E a hora que você acabar de conquistar aquilo, o que você faz no dia seguinte? Acabou? Perceberam ou não? Conquistas materiais fazem até parte desse processo, mas você tem que ser muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Não tem nada a ver com materialidade isso. Tem a ver com valores, princípios e sentido. A vida tem que ter um sentido dentro de nós. Tem que ter um porquê e um para quê. Senão nós vamos ter uma mentalidade de manada, seguindo padrões muitas vezes, que nós não gostamos. E vamos achar que isso é normal. Não é normal, isso é comum. Comum é, normal não é. O normal é você ser você. Primeira coisa. Então veja, fatores ambientais. Desequilíbrios nos neurotransmissores. Sim, sem dúvida. Pessoas que têm transtorno de ansiedade produzem pouco determinados neurotransmissores e muito cortisol. Mas esse desequilíbrio neuroquímico, dá para corrigir? Dá. Com medicação você corrige isso. E o que vai acontecer se você não resolver outras questões? Daqui a pouco aquela medicação será insuficiente. Então existe um desequilíbrio de neurotransmissores? Sim, mas ainda assim é consequência, não é causa. Ainda assim, precisamos de medicações? Sem dúvida, é inquestionável isso. Mas esse desequilíbrio traz uma consequência. Uso de drogas pode gerar um transtorno de ansiedade? Pode. Por quê? Faz com que você mude o seu ritmo inteiro. Isso vai gerar a médio e longo prazo um transtorno de ansiedade. Excesso de cafeína. Eu vi umas carinhas aqui agora, assim, excesso de cafeína, assim, né? A cafeína pode ser um estimulante nesse sentido? Ela é um estimulante nesse sentido. O excesso. O excesso. Um vício, inclusive. O que foi? Ali, ó. Vocês querem um exemplo? Tá ali, ó. Ali tem um exemplo prático. Olha, você entendeu? É a primeira vez que eu tenho teoria e prática na mesma hora, pessoal. Adorei, Aninha, adorei. Me ajudou pra caramba. Ok? Ok? Ainda bem que eu não dou aula de nutrição, pessoal, né? Então não tem esse problema. Ok?
Então, a cafeína, pessoal, a cafeína também já foi diagnosticado o excesso, ó, por isso que eu falei a palavra em excesso. Ela é um estímulo para transtorno da ansiedade. Ela tem produtos ali que fazem com que você fique mais acelerado nesse sentido. O estresse crônico, porque estresse nós vivemos todos nós, mas crônico é aquele que não precisava e você criou. O estresse crônico são situações que não necessariamente, mas você transformou aquilo num estresse. Num estresse. Às vezes, algumas confusões desnecessárias, umas discussões sem sentido. Para que isso? Para que isso? Então, o estresse crônico é uma das causas do transtorno de ansiedade. Alimentação inadequada, principalmente com produtos processados. Principalmente com produtos processados. Isso que a ciência fala. A ciência fala, ó, alimentação inadequada pode gerar o transtorno de ansiedade. Uso excessivo de tecnologias. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Uso excessivo de tecnologias. Veja. Então o problema não está na tecnologia, está no uso excessivo. Uso excessivo. Por quê? Porque é um volume de informações que chegam que nós já passamos dos 22 anos, já faz um tempinho, né? Já faz mais ou menos, né? Pela conta, assim, né? 22 anos já faz um tempinho, né? O nosso cérebro não suporta tanta informação em tão curto período de tempo. Para essa nova geração, isso não é problema. Para as que estão nascendo, para nós é problema. Porque o nosso cérebro não está adaptado a esse volume de informações nesse curto espaço de tempo. Então, o uso excessivo de tecnologia pode sim gerar um transtorno de ansiedade. Sedentarismo. Me explica, por que está nessa lista, já que a pessoa é ansiosa, ela é agitada, ela é sedentária? O sedentarismo faz com que você não produza as proteínas necessárias para ter um equilíbrio. Tem a ver com produção de proteína que o seu corpo precisa para estar em equilíbrio. Então, o sedentarismo faz com que você produza isso em uma quantidade muito baixa e isso reflita em outras áreas, principalmente na questão cerebral. Por isso que falou que a atividade física é extremamente importante. Muitos especialistas de diversas áreas falando, principalmente membros inferiores, porque o nosso equilíbrio, pensem vocês que 2/3 do nosso equilíbrio estão da cintura para baixo. Entendeu? Até mesmo o excesso da tecnologia provoca os alimentos. Exato. Aí você tem duas coisas aí. Aí você tem duas coisas, o excesso de tecnologia e o sedentarismo junto. Okay? Ambientes urbanos muito movimentados e barulhentos. Ambientes urbanos muito movimentados e barulhentos. Isso também provoca. Então a ciência de hoje fala que essas são as causas principais do transtorno de ansiedade. Deu pra gente se ver em alguma coisa aqui ou não? Todas. Até no etc. que eu pus do lado aqui, né? Então veja, percebam como nós estamos vivendo uma fase, onde nós estamos com isso aqui, ó. É pensar, refletir. Então, informar é tratar. Informar é tratar. Você pensar, você refletir, você analisar, você observar, você traçar um objetivo para minimizar, para diminuir. Entenderam? Veja. 4 principais sintomas do TA, do transtorno da ansiedade. 4 principais sintomas do transtorno de ansiedade. Primeira questão, emocional. Olha, quando nós estamos com transtorno de ansiedade, o que esse transtorno provoca no nosso emocional? Tristeza, irritabilidade, desânimo, medos irracionais, cobranças insensatas, pensamentos intrusivos, medo excessivo do futuro. Olha como é que fica o nosso emocional quando você foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade. Independente do que é isso aqui, tá? Depois a gente vai olhar em detalhes isso daqui. Estou falando de transtorno de ansiedade em linhas gerais. Aí na semana que vem a gente vai pegar casos mais específicos. Então, na questão emocional, a pessoa que traz esse transtorno de ansiedade, uma tristeza,
Aí vamos pensar na depressão, uma tristeza profunda e prolongada e às vezes sem motivo real. A pessoa traz aquela tristeza. Então o transtorno de ansiedade traz a tristeza, traz uma irritabilidade, porque a vida não processa na mesma velocidade, as pessoas não respondem de acordo com as expectativas. Não é isso? As pessoas não respondem de acordo com as expectativas. E aí o que acontece? Nos frustramos. Quando nós não nos magoamos. Veja, ou nós nos frustramos ou nós nos magoamos. Porque a vida e as pessoas, se a parada para pensar, 8 pontos, mais ou menos quase, 8,5 bilhões de habitantes no planeta Terra, e o planeta Terra em si, não existem para atender os nossos desejos? Não estão aí para atender as nossas expectativas, os nossos desejos. Não estão. Nem o planeta Terra, nem o restante dos habitantes. Nem do reino mineral, nem do reino vegetal, nem do reino animal, muito menos do reino nominal. Não estão aí para atender aos nossos desejos, às nossas expectativas. Estão aí para nos educar, para nos ajudar a evoluir, mas não para atender os nossos desejos. Quando que eu sou livre mesmo? Quando eu faço o que eu não quero, por isso eu faço o que eu quero, sou escravo dos meus desejos mal conduzidos. Entenderam ou não? Eu sou livre quando eu faço o que eu não quero. Porque quando eu faço somente o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Entenderam? Então ser livre é fazer o que você precisa, que você necessita, não exatamente o que você quer. Minha médica diz assim, criança faz o que gosta, faz o que precisa. Exatamente isso. Aí vem aquelas 3 perguntinhas, que é sempre a primeira a gente responde sim. Sempre. A primeira, são 3 perguntas, mas sempre a primeira a gente responde sim. A segunda, talvez. Mas é a terceira que define. Lembram disso ou não? Eu quero, eu posso, eu preciso. Não, eu quero. Mais uma chance. Claro. Eu quero, eu posso, eu devo. Melhorou. Então vamos lá. Vamos lá. Já passou. Normalmente, para uma situação, eu te respondo sim. Eu quero, sim. Não é assim? Porque a vida é tentadora, é ou não é? É um fato. É um fato. Nós somos facilmente enganados pelos olhos? Demais da conta, não é assim? Então, na maioria das vezes, eu quero, sim. A resposta é quase que automática. Aí vem a segunda. Eu posso? Pode ser que sim. Né? Nem sempre. Né? Mas vamos supor que seja assim. Eu posso? Sim. Aí vem, eu devo? Não sei. Eu não fiz a pergunta. Ela já respondeu não. Eu nem disse o fato. Entendeu? Por quê? Quando eu fiz a pergunta devagar para vocês, todos vocês foram numa situação. Com certeza. Cada um de vocês pensar em algo. Né? Cada um. Se você responder sim para as 3, sem problema. Se enroscar, não faça. Mas se fosse sim para tudo, pode ser, qual é o problema? o mundo já teria acabado. Depende. Veja, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Entenderam? Ficou melhor assim? Então. Nem tudo que eu quero eu posso. Ok. Nem tudo que eu posso eu devo. Nem tudo que eu devo eu quero. Mas é a terceira que responde. Eu devo? Porque é uma relação de ato-consequência. Pessoas que pensam por si só fazem sempre essas 3 perguntas. Pessoas que pensam por si só, não cabeça de manada, mentalidade de manada. Eu quero, eu posso, eu devo, pensando no ato consequência. Porque o nosso principal e primeiro compromisso dessa existência é conosco. Deu para vocês entenderem ou não? É conosco.
É conosco. Então, quem sou eu? Essa é uma pergunta. E não tem nada a ver com nome, sobrenome, profissão e qualquer coisa nesse sentido. Quem sou eu? É uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, porque a maioria das pessoas não sabem. Vai falar nome, sobrenome, profissão, qualquer coisa, posição social, vai falar qualquer coisa nesse sentido. Isso não é você, você está assim. Você não é assim. Porque isso é transitório, isso é passageiro, isso faz parte. Isso é transitório, isso é passageiro, mas isso faz parte. Você é muito mais do que isso. Você tem que ser muito mais do que isso. Deu para vocês entenderem ou não? Então quem começa a pensar por si só, vive a vida plenamente, porque vive fazendo perguntas para si mesmo. Não para se maltratar, claro que não, evidente que não. Mas para ser uma pessoa ponderada, equilibrada em relação a ela. A nossa saúde física, mental, psicológica e emocional depende disso. Depende exatamente disso. Você pode vir com uma predisposição, de acordo com o seu campo morfogenético para determinada doença, em determinado ciclo setenário, nós já conversamos sobre isso, e você não precisa passar por ela. Você não precisar passar por ela, porque a lição já foi aprendida antes. Ou se precisar passar por ela, numa condição muito mínima. Ou você pode não ter vindo com uma predisposição e ter adquirido aqui. Nós trazemos predisposições. Nós trazemos, fato, planeta de provas e expiações. Então nós trazemos algumas predisposições. Mas predisposições eu trago de uma existência passada. Ó. Vício está nessa existência. Então eu não trago um vício de uma existência passada. Eu trago uma predisposição ao vício de uma existência passada. Entenderam? Mas eu posso, nessa existência, o livre-arbítrio. Ter o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um poder de escolha. É um poder de escolha. Lembrar sempre do teorema de Pitágoras. Entender que a vida é sempre educativa. Então, a reação emocional do transtorno de ansiedade, o que acontece com as nossas emoções? Essas são algumas características. Como é que a pessoa está emocionalmente? Ela traz isso em processamento dentro dela diariamente. É diferente daquelas situações de ansiedade que todos nós temos. São situações, são fatos que acontecem esporadicamente, onde você fica ansioso. Veja, o medo é só um sinal de alerta. Veja, o medo é só um sinal de alerta, só isso. Qual é a lição do medo? Preste um pouco mais de atenção. Imagine nós numa estrada, aí você encontra uma placa, está dirigindo a uma determinada velocidade e tem uma placa escrita assim, cuidado. O medo é isso, só isso. O que aquela placa está dizendo para você? Para você parar? Não. Para você se desesperar? Não. Para você brigar com a placa? Muito menos. Para você sair xingando? Não. Não. Então o medo é uma placa na estrada dizendo, cuidado. Naquele momento você coloca as duas mãos no volante, diminui um pouco a velocidade e começa a prestar atenção. Porque deve ter uma curva na frente. Deve ter uma situação na sua frente. Então aquela placa não está ali para te prejudicar, está ali para que você, naquele trecho, preste um pouquinho mais de atenção no que você está fazendo. Para isso que serve o medo. Não é para nos paralisar, é justamente para nos preparar para uma situação que vem logo na frente, que vai precisar de um pouco mais de empenho nosso. Entenderam como funciona? Então as pessoas ficam paralisadas com medo como se ele fosse algo negativo. Não, ele faz parte do instinto de conservação. Ele faz parte da nossa sobrevivência. Muitas vezes, eu já falei isso na semana passada, o instinto é melhor do que a inteligência. Em alguns momentos, o instinto é melhor do que a inteligência. Por quê? Porque o nosso corpo consegue perceber alguma situação numa fração de segundo. O nosso corpo consegue perceber isso. E ele reage naquela fração de segundo. Sem passar pelo pensamento. Porque se você parar para pensar, você já foi. Deu para vocês entenderem ou não? Já deve ter acontecido com todos vocês em algum momento. Numa situação que você fala, nossa, como é que eu tirei o pé daqui naquela hora? Você não tirou, foi o seu corpo que tirou. Então o instinto, muitas vezes, em algumas situações, ele é muito melhor do que a inteligência. Porque o instinto tem a ver com sobrevivência.
instinto de conservação. Então, o medo não é algo negativo, muito pelo contrário. É algo que tem a ver com a nossa sobrevivência, com o instinto de conservação, com a nossa saúde. Então, ele não é um paralisante, muito pelo contrário. É algo que nos ajuda e muito. Então, o que significa o medo na nossa jornada e na nossa estrada? Uma placa dizendo, em alguns trechos, cuidado. Só isso. Cuidado. Existe algo na frente que vai exigir de você um pouco mais de preparo. Só isso. Simples assim. Lembra da história do pecado e salvação? Fala que sim. Então vamos lá. Vamos retomando, tá? Vamos retomar. O bom é que vai retornando os conceitos, retomando os conceitos. Está no nosso inconsciente e no nosso subconsciente algo mal explicado. Isso há milênios, tá? Isso não é de hoje, não, nem do século passado. Esse negócio de pecado e salvação está dentro de nós há milênios, gerando traumas. Chegou a hora de a gente olhar para isso de um outro jeito, de uma outra forma. Ressignificar pecado e salvação. Pecado, desvio temporário de rota. Só isso. Desvio temporário de rota. Salvação, te coloca na estrada para você continuar a sua viagem. Só isso. Não ficou bem mais simples assim? Temos um GPS, quando nós estamos no nosso carro, que nós erramos o caminho, aí vem uma vozinha e fala assim, recalculando rota. Naquele momento você cometeu um pecado. Naquele momento você cometeu um pecado. Recalculando rota. Veja, vai colocar você mais ou menos onde você se perdeu. Por que isso é importante, colocar mais ou menos onde você se perdeu? Para você entender o que aconteceu. Não te coloca no destino. Coloca você mais ou menos onde você se perdeu, para você se perder de novo 2 km para frente. Mas aí tudo bem. Recalculando rotas. Para falar isso 100 vezes, vai falar isso 100 vezes, 500 vezes. Ok? Até você chegar. Aí quando você voltar nessa estrada, na mesma estrada, que você se perdeu 100 vezes, você vai se perder 50 vezes. Na terceira vez, você vai se perder 25 vezes. Até que aquela estrada para você não tem mais problema nenhum. Aí você fala, agora aprendi, aí te coloco numa outra estrada. Entenderam ou não? É assim que funciona. Aí vai te colocar numa outra estrada que você não conhece. Então, recalculando rota é o pecado. A salvação é te colocar exatamente, mais ou menos, aonde você se perdeu, de acordo com o nosso GPS interno. Nesse caso, é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Melhor definição de pecado que eu já vi. Ficou fácil assim, né? É uma correção de rota, recalculando rota. E salvação te colocar na estrada. A questão 621 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, Paulo, me ajude, Paulo. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência dos homens. Veja, então nós temos um GPS interno, nós temos, por isso que Deus, quando foi esconder as suas leis, literalmente falando, não colocou no universo, não colocou no fundo dos oceanos, não colocou dentro de uma caverna, não colocou em nenhum lugar desse tipo, porque sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia achar. Vai ou não vai? Vai, é só uma questão de tempo e tecnologia. Então ele falou, quer saber? Eu vou pôr num lugar que eles não vão procurar nunca. Na consciência deles. Então nós temos um GPS chamado consciência, que toda vez que eu cometo um pecado, minha consciência fala o quê? Volta e corrige. Não é assim? Volta e corrige. Às vezes nem sempre tão educado assim, né? Às vezes saem algumas coisas de atravessado, mas volta e corrige. Então toda vez que nós cometemos um pecado, entre aspas, a nossa consciência fala, volta e corrige o mais rápido possível. Por que o mais rápido possível? Porque se você não corrigir aquilo o mais rápido possível, naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, um prazo mais curto possível, ok? No médio prazo, aquilo vai se transformar num transtorno. A longo prazo, aquilo vai se transformar numa doença. Entenderam ou não? Então, quando Jesus falou, reconcilie-se com o seu adversário mais rápido, é por causa disso.
Porque isso a médio prazo seria um transtorno, a longo prazo seria uma doença. Não justifique, não terceirize, vai e resolve. O mais rápido possível, para que você se libere daquela energia. Porque isso faz parte. Faz parte. Deus, quando nos criou perfectíveis. E dentro dessa perfectibilidade, os equívocos, as falhas, os erros fazem parte do processo. Fazem parte do processo. E somos protegidos pela nossa ignorância. Só precisa saber até que ponto somos ignorantes. Então as leis de Deus são tão perfeitas que estão em todos os seres, nesse ser que está sendo criado agora, nesse minuto, um princípio espiritual, simples e ignorante, dentro dele já tem todas as leis, todas, já está dentro dele. Num Cristo intergaláctico tem as mesmas leis. E aí, qual é a diferença então? Já são as mesmas leis. É que no processo todas essas leis vão sendo desenvolvidas aos poucos, mas começa exatamente no reino nominal, na fase provas, expiações e regeneração. Essas leis vêm à tona exatamente nessa fase de transição. Provas, expiações, regeneração, para que essas leis venham, para que a gente possa entender que elas estão dentro de nós, elas não estão fora de nós. Já pararam para pensar que o que tem no micro, tem no macro, está no nosso corpo? O que tem no micro, tem no macro, está no nosso corpo. Então nós somos o universo. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, lá, num comentário, diz assim, na resposta, que o arcanjo começou pelo átomo. O arcanjo está lá, escrito no Livro dos Espíritos, no século XIX, que o arcanjo começou pelo átomo. Veja, olha o processo evolutivo. Olha o processo que ele já colocou ali, no século XIX. Quantos átomos nós temos no nosso corpo? Corpo adulto? 7 octilhões. Nós temos 7 octilhões de átomos. É um número mais 27 zeros. Cada átomo pode ser um princípio espiritual em evolução. Já pararam para pensar nisso? Que nós carregamos 7 octilhões de princípios espirituais só no nosso corpo físico, que estão na condição atômica. Veja, já tem estrutura ali material para abrigar um princípio espiritual. Não quer dizer que vai ter, mas já tem estrutura material para abrigar um princípio espiritual em evolução. Porque eu nunca vou ter espírito fora da matéria, mas eu posso estar matéria e não ter o espírito. Entendeu? Isso pode acontecer. Mas o nosso corpo físico, que tem 7 octilhões de átomos, já você tem condições para que cada átomo desse já abrigue um princípio espiritual. Então nós somos um universo. E nós temos 86 bilhões de neurônios. Veja como a natureza ela é perfeita do micro ao macro. A natureza ela é perfeita dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes. Tudo está interligado. O que tem no micro tem no macro. As mesmas leis que regem o micro, das subpartículas atômicas, as grandes galáxias, são as mesmas leis. Conhecemos muito poucos delas, mas já estamos caminhando nesse sentido. Entenderam? Voltando, saindo da condição emocional, do transtorno da ansiedade, vamos ver o que acontece na condição cognitiva. O emocional nós já entendemos. Memória fraca. Você acaba esquecendo de coisas básicas às vezes, coisas de ontem, coisas que eu falei semana passada, essa semana você já não lembra, entendeu? Uma coisa assim. Então, memória fraca, indecisão. O que foi? Não escutei. O que foi? Sou fatal. Eu vou chegar nos fatores hormonais também. Calma que eu vou chegar nos fatores hormonais. Esqueci de falar, né? Aqui, ó, fatores hormonais também. Tem causas científicas do transtorno de ansiedade, você tem os fatores hormonais também. Tá certo. Eu parei aqui embaixo, ok? E tem o excesso de álcool também, isso pode gerar, coloquei aqui do lado. O excesso de álcool. Aliás, o álcool em nível nenhum é saudável, tá? Para você olhar, levar isso ao pé da risca, você vai ver, em níveis nenhum é saudável. Nenhum, absolutamente.
ok? O excesso de álcool também pode gerar transtornos de ansiedade. E fatores hormonais. Fatores hormonais, ok? Na condição cognitiva, memória fraca, indecisão, aquela dificuldade de tomar, às vezes, decisões básicas, simples até, preocupações excessivas, antes, ocupações excessivas, porque preocupado nós somos, não é essa a questão. Nós temos preocupações, não é essa a questão. Faz parte da nossa jornada da existência. Até espíritos do degrau de cima também tem preocupações. Até quem está no degrau acima também tem preocupações. O grande problema não é a preocupação, o problema é ser excessiva. Essas preocupações excessivas, desnecessárias. Pensamentos catastróficos. Desculpa, não entendi. Não escutei. Fala. Inclusive, na psicologia tem uma técnica que chama decastrofização, né? Tirar... Exato, é uma técnica. Pensamentos catastróficos, que algo vai acontecer com o nosso planeta, assim com o nosso sistema solar. Pare para pensar, vamos analisar um pouco. Essa doutrina espírita nos ajuda nesse sentido. Ela não traz uma fé cega, nos traz uma fé raciocinada. Esse é um princípio da doutrina espírita. Pare para pensar. O universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. O que traz para nós a ciência? Vamos basear nos dados científicos que nós temos em mãos hoje, através do telescópio James Webb. Então ele confirma isso de acordo com os estudos de 2025. É o que nós temos de mais moderno. Pode ser que daqui a alguns anos não seja esse número, mas é o que nós temos hoje. Então nós temos por essa base. E aí você tem bilhões de galáxias já confirmadas as existências. Bilhões de galáxias. Cada galáxia tem milhões de sóis. Cada Sol tem, em média, de 5 a 8 planetas orbitando entre eles. Cada planeta tem o seu Cristo. Cada planeta tem o seu Cristo. Então nós temos o Cristo planetário, o Cristo solar, o Cristo galáctico, o Cristo intergaláctico. O nosso Cristo, que chamamos de Jesus, okay? Antes do planeta Terra existir, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era um Cristo. Então ele é o nosso irmão mais velho. Aí ele trouxe uma explosão do Sol, ele trouxe aquela massa incandescente a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Colocou ali. Veja. 150 milhões de quilômetros de distância do Sol faz com que a água fique em estado líquido e a vida se manifeste como nós conhecemos. Olha que interessante. Se fosse antes, vapor. Se fosse depois, gelo. Então ali a água fica em estado líquido e nós sabemos a quantidade de espécies, e nós só somos uma, né? Espécie humana, que existe no planeta Terra. Todos princípios espirituais e espíritos evoluindo. Uma diversidade na natureza, né? Fenomenal. Ok? Veja. Coordenado por um Cristo e os seus assessores. Por um Cristo e os seus assessores diretos, chamado nas camadas espirituais, onde eles estão? Diretrizes do planeta. Lembram disso? Então, são 7 camadas espirituais, as mais próximas do Cristo, chama diretriz, coordenado por espíritos superiores, quase Cristos, vamos dizer assim. São eles que coordenam tudo isso. São altamente especializados em tudo isso. Então, cabe algum pensamento catastrófico nesse sentido? Não cabe, pessoal. Não cabe. Não é uma fé cega. Não é uma fé cega. Tudo está coordenado. Desde o micro ao macro, existem leis precisas que foram idealizadas por Cristos. Então, tudo que acontece, essa movimentação, que tudo que acontece ainda está dentro do esperado, do planejado. Tudo. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se espera que viva, que ela, planeta Terra, tenha 9 bilhões de anos. Então nós estamos na metade da existência.
Vai acabar um dia? Sim, como outros planetas estão nascendo agora. Outros planetas estão acabando agora. Isso é um processo natural. Isso é um processo normal e natural. Veja, os planetas nascem e os planetas morrem. Emmanuel tem uma frase muito interessante quando fala de Jesus, que ele fala assim: os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou já não existem mais há milhões de anos. Entenderam? Não existem. Viraram poeira cósmica. Viraram poeira cósmica. Então tem planetas nascendo, tem planetas morrendo. O planeta Terra está na metade da sua existência física. Um dia vai acabar? Vai. Daqui 4,5 bilhões de anos. Eu acho que dá tempo, não dá? Acho que dá tempo. Ok? Então, veja, mas isso é natural. Então não cabe nenhum pensamento catastrófico em relação a isso, porque você tem espíritos muito superiores coordenando cada movimentação disso. Cada movimentação. O próprio Chico Xavier, na época da Guerra Fria, alguém foi perguntar para ele, na época da Guerra Fria, década de 60, 70, alguma coisa assim, que Estados Unidos e Rússia ficavam todo o tempo numa bomba atômica. Aí foram perguntar para o Chico e falou: não se preocupem com isso, porque se acontecer, nosso Senhor Jesus Cristo vai arrumar outro planeta para a gente. Acabou a conversa. Entenderam? Porque nós somos espíritos imortais. Se acontecer alguma coisa com o planeta, nós continuaremos do mesmo jeito. Porque nós somos espíritos em experiências terrenas. Mas, então a possibilidade de acontecer um negócio é quase zero. É quase zero. Então não cabe pensamentos catastróficos. Excesso de autocobrança. Para que isso? Excesso de autocobrança. Veja. Aí vem a perfeccionismo. Aí vem a querer fazer as coisas milimetricamente. O perfeccionista sofre. O perfeccionista sofre muito. Demais. Mas quando sai perfeito, Mas perfeccionista Aí ninguém reconhece e fica pior ainda. Não é assim? Perfeccionista sofre, né? Sim. Uma coisa é fazer as coisas com perfeição. Isso faz parte. O perfeccionismo é uma doença. Ok? Isso é tem o amor, o desamor, isso chama-se pseudo-amor. Na psicologia transpessoal, vai falar que o perfeccionismo é um excesso que está escondendo uma falta. Então, o perfeccionismo é uma doença. É uma doença. Para ser tratada. Tem a ver com baixa autoestima. Ok? O perfeccionismo. Não fazer as coisas com perfeição. É diferente. Ok? Excesso de preocupação com tudo e com todos. Olha, mais ou menos a palavra excesso. Então, quando a gente fala que os astrócitos, as células que alimentam, que dão suporte aos neurônios, e que recentemente foi descoberto que ela recolhe uma parte dos resíduos, veja, 1/4 da energia consumida vai para o cérebro. Temos 80 órgãos. 1/4 da energia que você consome vai só para o cérebro. 1/4. Os outros 75% vai ser dividido nos outros 79 órgãos. Entenderam? Um único órgão consome 1/4, 25% de toda a energia. São 86 bilhões de neurônios. E tudo que processa gera resíduo. Fato. Os astrócitos, células estreladas, pegam esse resíduo, joga na corrente sanguínea e o próprio corpo elimina. Natural, faz isso natural, você não precisa nem pensar nisso. O problema é que ele só recolhe uma parte desse resíduo, aquilo que é natural, aquilo que é normal. O excesso fica. E acumula. Oi? Para quem dorme bem, para quem consegue dormir. Exato. Para quem consegue dormir 7, 8 horas. Veja. E aí vai gerando o quê? Sufocando os neurônios. Aí começa a aparecer a demência. A demência é um processo onde os neurônios foram sufocados por décadas, lixo mental desnecessário. Excesso de preocupação com tudo e com todos.
Temos filhos, temos sobrinhos, temos netos, temos nossas preocupações, sim, mas é natural isso é normal, isso é até saudável. O problema é quando se transforma num excesso. E todo excesso está escondendo o quê? Uma falta. Veja, todo excesso em relação a alguma coisa está escondendo uma falta. Você está deixando de se dedicar a você para se dedicar a uma outra pessoa, em excesso. Então esse excesso significa que você está fugindo de você. Entenderam? De cuidar de você. De cuidar de você. Ok? Na questão fisiológica, então veja, olha o transtorno de ansiedade, o que faz com o emocional, o que faz com a questão cognitiva, o que faz com a questão fisiológica. Dor muscular, insônia, manchas pelo corpo, sensação de formigamento, alergias, dores de cabeça constante. Veja. Já tem um psicólogo ali, ó. Okay? Então, na questão fisiológica, olha como o corpo sente. Não separe espírito, mente e corpo. É um pacote só. Deu para vocês entenderem? São 3 essências diferentes, mas estão num pacote só. Veja, nós temos, cada molécula do nosso corpo espiritual está na nossa molécula do corpo físico. Entenderam ou não? Elas estão ali, ó. Elas estão ali. Tanto que quando as pessoas dão aquela injeção letal, a gente vai falar sobre esse assunto o ano que vem, ok? No caso da eutanásia, aquela injeção, o corpo morre, sim, morre, depois de um tempo ele morre. O espírito leva semanas até passar o efeito da medicação no plano espiritual. Só para vocês terem uma ideia. No caso da eutanásia, através da injeção letal, o corpo ele vai se desligando, vai morrendo, certo? Aquela injeção, cada molécula do corpo físico está atrelado à molécula do corpo espiritual e vice-versa. Aquela injeção também atinge a molécula do corpo espiritual. O espírito vai em estado de coma. Semanas para recuperar aquele espírito no plano espiritual. Semanas, até passar o efeito da medicação. Entenderam, pessoal? Como uma coisa está atrelada à outra, uma coisa está atrelada à outra. Então, fisiológico, dor muscular, insônia, manchas pelo corpo, sensação de formigamento, alergias e dores de cabeça. Comportamental. Então aqui é emocional, cognitivo, fisiológico. E como que é o comportamento dessa pessoa que traz esse transtorno de ansiedade que já virou doença? Veja, agressividade. A pessoa se torna um pouco mais agressiva, às vezes, nas palavras. Pensa que a agressividade, ela é mental, ela é oral ou verbal, e ela é física. Então, às vezes você fala, fisicamente eu não sou, mas às vezes aqui dói até mais, não é assim? Dói até mais. E às vezes eu não sou aqui, mas eu sou aqui. Se nós estamos conseguindo controlar o físico, ótimo, é o primeiro passo. Se nós começamos a controlar aqui, melhor, ótimo, é um processo. Mas precisamos, com o tempo, trabalhar aqui também. Não sermos agressivos mentalmente. Porque o efeito é o mesmo. Deu para vocês entenderem ou não? O efeito é o mesmo. Mas não sou mais fisicamente. Ótimo, melhor para você. Mas verbalmente. É a mesma coisa. O efeito é o mesmo. O impacto é o mesmo. E mentalmente. Então, primeiro você corrige o físico, que é mais visível. Depois você vai corrigir o verbal. Vai chegar um momento que você vai trabalhar o seu mental nesse sentido. O mental nesse sentido. Porque se você abaixa o padrão vibratório, o que acontece? Você abre um acesso para aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que estão na mesma frequência vibratória. Você baixou o padrão vibratório. Você está num outro universo, numa outra frequência. Não são as oscilações naturais que nós temos. Nós oscilamos. É quando você fica aqui embaixo por decisão própria. Você está numa outra frequência vibratória. Aí você tem influências espirituais, de encarnados e desencarnados.
nossos sentimentos e pensamentos, anotem porque vai cair na prova. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. Eu vou repetir. Nossos sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de nós. É uma questão da lei de atração. É a lei de atração. É a lei de atração. E aí você fala assim, nossa, mas eu estou num meio que eu sei que eu não sou agressivo, mas o meio que eu estou é um meio agressivo. Que ótimo. Deus, você não está ali por acaso. Se Deus te colocou ali, é para que você puder avaliar o seu nível de agressividade e ajudar aquelas pessoas. Entendeu? Como é que eu sei se eu melhorei sobre determinados aspectos? Estando naquele meio e conseguindo avaliar. Porque ficar quieto onde está todo mundo em silêncio, não entendi. Para quê? Deu para você entender? Ser educado onde todo mundo é educado, não estou vendo vantagem nenhuma. Você é colocado exatamente no meio onde você possa se autoavaliar em relação ao comportamento. Para ver até que ponto você está melhorando nesse sentido. E é interessante, porque toda vez, já passei isso para vocês, nós estamos num degrau. Toda vez que eu subo um degrau, Deus me coloca aqui, ó. Aí eu subo 2 degraus, Ele me coloca 2 degraus para baixo. Que é onde precisa. É exatamente onde precisa. Então, se eu subo um degrau, Ele me coloca no degrau abaixo. Fisicamente eu vou lá, espiritualmente eu estou aqui. Entenderam? Se eu subir 2 degraus, Ele me coloca 2 degraus abaixo. Materialmente eu estou aqui, fisicamente eu estou aqui, espiritualmente eu estou aqui. Por exemplo, onde vocês acham agora que estão os espíritos superiores? Nos piores lugares, onde precisa deles. É onde precisa deles, onde eles têm estrutura psicológica, emocional, espiritual. Precisam deles lá. Fisicamente eles estão ali, mas espiritualmente eles estão onde eles estão. Então o céu e o inferno é uma questão de consciência. Não é fora, é dentro. Você pode estar num lugar desse e estar no paraíso. Mentalmente, espiritualmente. Entenderam ou não? Então essa é a mecânica de Deus. Se eu subir um degrau, Ele te coloca um degrau abaixo. Subiu 2 degraus, Ele te coloca 2 degraus abaixo. Espiritualmente você não desce, mas Ele vai te colocar exatamente onde precisa de você. Então quando nós estamos no meio um pouco mais complicado, agradeçam. Que Deus está confiando em nós. Confiando em nós. Não o que a gente fala, mas principalmente as nossas ações. Falar é até relativamente fácil, mas quando as pessoas percebem que o seu comportamento é outro. Entenderam? Voltando. Agressividade, impaciência, impulsividade e imediatismo. Então, comportamental, agressividade, eu acabei de falar para vocês como funciona isso, a impaciência, que é a ciência da paz, a impulsividade, algo que você, sem pensar, você age, sem pensar, sem refletir, sem analisar, sem fazer as 3 perguntas, simplesmente você vai e faz. E o imediatismo. O imediatismo. Pense vocês que nós vivemos em 3 tempos simultaneamente. Nós vivemos em 3 tempos simultaneamente. Cronológico, vem de cronos, então nós precisamos desse tempo, é a nossa referência. Tempo espiritual, que não é cronológico, e tempo de Deus. Então veja, a nossa referência como personalidade, precisamos do tempo cronológico. A nossa individualidade não se baseia em tempo cronológico, se baseia em tempo espiritual. E as coisas acontecem quando devem acontecer. Entenderam ou não? Isso não é comodismo, mas entender que nós só vamos até aqui, daqui para cima nós não vamos. A nossa faixa de atuação é uma, daqui para cima não é conosco. Não é conosco. Então esse imediatismo está querendo atropelar tanto o tempo espiritual quanto o tempo de Deus. O imediatismo significa isso. Eu quero as coisas para já. Para já. E chega um momento que a gente perde essa noção, porque tudo é para já. Tudo é para agora.
Tudo para... Não é assim que funciona. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Lembra dos ciclos da vida setenários, de 0 a 84? Os degraus? Cada degrau, uma experiência nova. Cada degrau, uma oportunidade. Todos os degraus trazem grandes aprendizados e ensinamentos. Mas não adianta você querer viver um degrau atropelado. O tempo espiritual seria quando eu estou pronta para receber. Exato, quando você está amadurecida para entender aquilo de uma outra forma. Chama-se tempo espiritual. Na nossa época, quando a ficha cai. Lembram disso ou não? Agora eu entendi essa situação. Então aí você não olha no relógio quando você entende uma situação, porque você entendeu, isso é tempo espiritual. Ou kairos. Também é chamado de kairos. Tudo bem? Oi. O imediatismo, ele só é, vamos falar assim, não sanado, mas amenizado quando a gente cansa e entrega o fato? Não, quando a gente cansa não resolvemos o problema. Quando a gente entende. Então como resolver? Uma coisa de cada vez. Entender? Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Vamos fazer sempre o nosso melhor, sempre. Não é o nosso possível, o nosso melhor. Mas entender que cada coisa tem um tempo certo para acontecer. Ok? Isso aqui eu vou desenvolver semana que vem com vocês, só vou começar. Século XXI, bem o nosso século, nos trouxe um outro tipo de transtorno de ansiedade. Isso a gente vai falar semana que vem, chamado ansiedade digital. Veja, ansiedade digital. É muito pior do que vocês podem imaginar. Está gerando transtorno, doença, está gerando um problema gravíssimo na sociedade, que eles chamam de ansiedade digital, que está dentro do transtorno de ansiedade generalizado. Aí semana que vem a gente vai falar sobre isso, porque tem algumas características, hoje não dá mais tempo. Mas é um problema novo, relativamente novo, porque a partir desse século. A partir desse século. Então vamos ver, você falou inicialmente que nós, na nossa idade, temos uma outra vivência com relação à tecnologia. Sim. E essa molecada de hoje em dia já nasceu com a tecnologia. Já nasce. Deveria estar mais preparado, só que não. Não, porque são de provas e expiações também. Exato. Nesse tempo Exato. vai falar na aula que vem. Da aula que vem. Da aula, sim, vamos tocar nesse assunto. E existe algo, olha, já ouviram falar de eco-ansiedade? Eco-ansiedade. Não. Eco vem de ecossistema. De ecologia. Okay, ó. Eco-ansiedade é o medo crônico de catástrofes ambientais e mudanças climáticas. Lembra que você tinha comentado? Então, existe dentro, ó, por isso que eu falei que é um guarda-chuva que abriga uma série de situações. Então você tem isso chamado eco-ansiedade, a ciência chama isso de eco-ansiedade. O que é isso? É o medo de crônico, ó, medo crônico, diário, ok? De catástrofes ambientais. Elas existem? Existem, aconteceu recentemente, ok? Aconteceu, sem dúvida. Mas isso acontece todo dia? Não, não. Precisamos ajudar? Sempre. Mas acontece todo dia? Não, mas tem pessoas que sofrem com isso todos os dias. Todos os dias. Uma coisa que, uma época na internet, que ia ficar não sei quantos dias no escuro, ia ficar sem internet, a turma ficou apavorada. Entenderam? Como as redes sociais, se não filtradas, vai gera muito problema. Falta de discernimento, de bom senso. Quando você não tem um sentido na sua vida, você é altamente influenciado e você passa a acreditar em situações desse tipo. Quando você sabe onde você quer chegar, você é pouco influenciado por esse tipo de notícia. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Você é pouco influenciado por essas situações. Quando você não sabe para onde você quer ir, vamos dar um exemplo? Vocês vão pegar, aprendi esse exemplo ontem. Não, quinta-feira, aprendi esse exemplo lá no Teatro Politeama. Adorei esse exemplo. Vocês vão pegar, chegando em casa, né? Pode fazer, tá? Se você quiser, pode fazer. Vamos pegar o liquidificador, vamos pegar uma azeitona, tirar a polpa da azeitona e jogar o caroço lá. Só o caroço, uma só. E ligar o liquidificador. Um só. Não,
Eu não pensei nesse detalhe. Vou abrir o pacote para pegar um só. Eu não pensei nesse detalhe, pessoal. Aproveita e usa o resto. Né? Mas eu gostei muito desse exemplo. Eu vou usar esse exemplo na aula. Um liquidificador, uma azeitona, vocês vão tirar a polpa e deixar o caroço, só o caroço. Jogar lá e ligar o liquidificador. Sim. O que vai acontecer com o caroço? Ele vai ficar batendo, é isso? Para tudo quanto é lado. Por quê? Porque ele está num turbilhão de coisas que ele não sabe para onde vai. Entenderam ou não? Então, muitas vezes, nós somos um caroço de azeitona dentro do liquidificador. As notícias vêm, você fica batendo em tudo quanto é lado. Porque você não sabe para onde você vai. Você não sabe quem é você. Quais são suas metas, quais são seus objetivos. Você não sabe. Quando você sabe qual é a sua direção, isso chama sentido, não só sobre sentido de direção, mas como sentido espiritual, você sabe onde você quer chegar. Então, você é pouco influenciado por essas situações. Elas existem, mas você é pouco influenciado. O que acontece com a humanidade frente a uma notícia? É um caroço de azeitona dentro do liquidificador. Fica batendo para tudo quanto é lado, faz barulho e não vai para lugar nenhum. Entenderam? Então, a nossa sociedade, que sempre foi assim, isso não é século XXI, tá? Sempre foi assim, que é um planeta de provas e expiações. Sempre. Ok? Não importa se é há 2000 anos atrás, o nível de agressividade, de violência, de preconceito de 2000 anos atrás era 10 vezes pior do que é hoje. Eu estou sendo bem otimista. Estou sendo muito otimista agora. O nível de violência, de agressividade, de desrespeito, de preconceito de 2000 anos atrás era no mínimo 10 vezes pior do que é hoje. Então evoluímos. Ainda não está no ideal, mas evoluímos muito, principalmente no último século. Em relação a várias situações. Está longe do ideal, mas evoluímos muito. Entenderam? Então muitas vezes nós somos um caroço dentro do liquidificador, se deixando bater, porque você não sabe a direção que você vai. Então, quando se fala em eco-ansiedade, medo crônico, catástrofes ambientais, mudanças climáticas, você está se deixando influenciar por notícias que geram o quê? Ibope, mas são inverdades. Acontece, nós sabemos que acontece, não é essa a questão, mas todos os dias acontece? Toda semana acontece? Não. Então, por que você está sofrendo todo dia por causa disso? Ansiedade, entenderam? Isso é uma escolha. Tudo bem? Entenderam hoje? Posso me aprofundar um pouquinho mais semana que vem? Ele já tem pelo menos 10 pacientes já agendados com ele, pessoal. O Paulo. Ok? No mínimo. Temos um psicólogo aí. Então, semana que vem, a gente vai se aprofundar, vou falar bastante sobre ansiedade digital e aqueles outro tipo de ansiedade aqui, que hoje eu só comentei. Semana que vem a gente vai detalhar um pouco melhor eles aqui. A característica de cada um. Hoje foi generalizado. Quando você fala ali, que é baixo do chapéu, todos eles têm um ponto de ansiedade que faz transformar em outras coisas. Exato. Aqui que significa, veja, diagnóstico. Então, imagine você que 50, 60, 70 anos atrás era transtorno de ansiedade só. Todo mundo era tratado da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma medicação. Hoje, através do diagnóstico, através da classificação, você consegue saber qual é o tratamento específico para cada um. A medicação específica e o tratamento específico para cada um. Na semana que vem a gente vai começar a falar sobre isso. Os aspectos psicológicos e emocionais. Tudo bem? Então vamos, nesse momento, agradecer o acolhimento, o abraço que recebemos do nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, nossos espíritos familiares, amigos do plano maior. A equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, aos guardiões sempre muito presentes nessa casa. Nosso muito obrigado por todos os espíritos das mais diferentes denominações religiosas,
pela presença, pela amizade, pela consideração. A essa casa, toda a sua estrutura material e espiritual. Uma casa que nos abriga, que nos acolhe, que nos ampara. Uma casa que nos trata. Então agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, por uma doutrina que nos liberta, que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. A todos os espíritos, espíritas ou não, mas que já entenderam que só há um jeito de trabalhar pelo bem. E que possamos, cada um de nós, levar um pouquinho do muito que recebemos lá fora, porque é isso que a espiritualidade espera, que a gente possa devolver um pouco para os nossos amigos, para aquelas pessoas que convivem conosco, um pouco daquilo que recebemos. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima.